Shalom, shalom, graça e paz, futuros líderes do avivamento, tudo bem? Hoje a gente está fazendo um pouquinho diferente, né, a nossa aula, por conta de alguns problemas técnicos que a gente teve, né? Então a gente não vai deixar de fazer aula, de aprender, mas vai ser um pouquinho diferente hoje, tá bom? Hoje eu não tenho como interagir com vocês, até estou achando meio estranho, mas a gente está na antepenúltima aula para encerrar a escola de princípios, tá bom? No final a gente vai ter um trabalhinho aí, a gente vai estar falando mais para frente. Um trabalhinho para que vocês possam estar entregando, né? Para a gente avaliar também se vocês aprenderam algo ou não da escola, tá bom, pessoal? Então vamos iniciar, a gente está na 9ª lição. Quem tem o livrinho aí hoje a gente vai ocupar o livro, tá? Porque deu uns problemas técnicos também com o meu notebook, então não vai ter slides para vocês acompanharem, né? Mas a gente tem o livro, então se você não adquiriu, seria bom que você adquirisse, né? Com o pastor Cris lá, ele faz umas condições bem boas para vocês, tá bom? Então feche teus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por essa oportunidade, Senhor, a qual o Senhor tem nos dado, Pai, de poder aprender um pouco mais, Senhor, de Ti, do Teu reino, da Tua palavra, Pai. Senhor, que hoje, Pai, possamos abrir portas, Senhor, que o Senhor possa abrir portas na nossa vida, Senhor, que hoje possamos receber palavras-chave, Pai, que irão nos fazer crescer, Senhor, dentro daquilo que nos propormos, Senhor, que a gente se propôs, Pai, a fazer no Teu reino. Que em nome de Jesus, Pai, a nossa liderança, Senhor, como líderes de célula, como 12, ou enfim, pastores, venha a ser uma liderança eficaz, Senhor, e que venhamos alcançar os nossos objetivos, Pai. Que é a aula de hoje, Senhor, que é estabelecendo o alvo da nossa conquista, Senhor. Então, que em nome de Jesus possamos conquistar, Senhor, aquilo que a gente planeja, que a gente possa alcançar, Senhor, aquilo que a gente, em nome de Jesus, desejou, que a gente colocou, Senhor, dentro do nosso plano, dentro do nosso planejamento. Que em nome de Jesus, o Senhor possa abrir o nosso coração, a nossa mente, Senhor, para que a gente venha aprender esse conteúdo de hoje, Pai. E todos esses que estão nos assistindo aí também, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por todos que vão assistir esse vídeo, Senhor, por todos que irão aprender algo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Eu tô achando bem estranho, na real, não tá falando com vocês na live, né? Mas a gente vai tentar fazer essa aula que vai ser bem rápida, tá bom? Então, eu vou ocupar o livro, você que tem Bíblia, pega a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 31, é o nosso versículo inspiração da aula de hoje, que tem por título Estabelecendo Alvos de Conquista. Você tem algo que você quer conquistar como líder? O que você quer conquistar como líder? Ou como futuro líder? Uma célula, talvez? Ser anfitrião? Você quer alcançar multidões? Você conseguiu estabelecer já, planejar, visualizar a sua conquista? Ainda não? Então hoje a gente vai aprender um pouquinho do que a gente pode fazer para alcançar essas nossas conquistas. Eu tenho muitos desejos como líder. E como líder eu também planejo para que eu possa alcançar esses objetivos, né? Para que eu possa alcançar essas vitórias, essas conquistas. Então, tá bom, pessoal? Então em Lucas capítulo 14, versículo do 28 ao 31, diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com o que acabar? Ou qual é o rei que indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se, com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Objetivo: elaborar e executar planejamentos seguros que lhe garantam a conquista na visão celular. Primeiro, esses versículos que a gente leu, fala de planejamento, né? Fala de, poxa, antes de eu construir uma torre, primeiro eu tenho que me sentar, né? Planejar, calcular, ver se eu tenho as condições, ver se eu tenho money, din-din, né? Para que eu consiga terminar a torre. Porque se eu não planejar, se eu entrar moda louco nesse projeto, talvez eu vou conseguir iniciar, mas eu não consigo acabar. E o fato de não conseguir acabar um projeto que se iniciou
é muito frustrante para qualquer um. Para o líder também. Tá? E qual que é o objetivo? É planejar, é que a gente possa executar o que a gente planejou, para que a gente possa alcançar essas conquistas, no nosso caso, dentro da visão celular modelo dos 12. E aí tem um segredo, para que a gente possa ter sucesso, a gente primeiro tem que conhecer, de cabo a rabo, a visão celular modelo dos 12. Você conhece? De fato, você conhece a visão a qual você está inserido? Você conhece a visão celular modelo dos 12? Você sabe as etapas que nós temos que seguir para que a gente possa alcançar os nossos objetivos? Dentro da visão, a gente já tem, o apóstolo René Terranova, ele já planejou, ele já iniciou um processo, ele planejou, então para nós ficou muito mais fácil. A gente não está precisando planejar no macro, né? No macro, porque já está planejado, a gente tem os passos a passos da visão celular, que a gente estudou aqui na escola. Tem vídeos aqui no canal, aqui na escola, sobre os passos a passo da visão celular. Então, quer dizer, já existe um planejamento no macro, né? No macro. O que a gente vai planejar agora? Os nossos alvos de conquista, como líderes de célula, ou futuros líderes de célula. Amém? A gente tem que conhecer a visão. Se você não lembra o passo a passo da visão celular, então você volta, vai lá no canal do Ministério, né? Sincera Adoração, procura lá na playlist Escola de Princípios, que vai ter o vídeo lá, né? Você procura lá na lição, eu acho que é no módulo 1, tá? Então você procura lá, vai ter o vídeo, e você assiste de novo, para você entender de novo o que é a visão celular. Ou se você tem o livro, que é muito importante, porque se eu não tivesse o livro, não ia estar acontecendo essa aula agora, né? Se você tem o livro, consulta o livro, tá? Vamos lá então. No meu livro a página é a 116. O livro é Formando um Líder de Êxito, o terceiro módulo, tá? Não sei se dá para enxergar aí bem, acho que dá, né? São 3 exemplares, né? O módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3, a gente já está no 3. E a página, no meu, é a 116. Por que eu falo no meu? Porque o meu é o livro do mestre, ele tem algumas coisinhas a mais. Que você pode comprar o livro do mestre também, porque é só o planejamento das aulas que tem aqui, nada mais. Tá? Então vamos lá. Para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos propostos, primeiro, a gente tem que definir o alvo de conquista. Eu estou caminhando para frente aqui, estou saindo do foco, eu acho. Definir o alvo de conquista. Beleza, o que é isso aí, pastor? Definir o alvo. Eu tenho que saber para onde eu vou. Eu tenho que definir aonde eu quero chegar. Você quer ser líder de célula? Eu acredito que sim, porque senão você não estaria assistindo a escola de líderes, né? Formando um líder de êxito. Se você está assistindo essa escola, esse vídeo, frequentando as aulas online, então você quer ser um líder de êxito. Ok. Dentro da visão celular, você quer ser então um líder de célula, certo? Correto? Ok. Mas eu ainda não sou, pastor. Beleza, então agora a gente vai definir alvos de conquista, né? A gente vai definir o alvo. Qual que é o seu alvo? Não, eu quero ser um líder, eu quero ter minha própria célula, pastor. Ok. A gente já conseguiu definir um objetivo. Ter uma célula. Beleza. A gente já definiu o alvo da sua conquista. Ter uma célula. Só que aí, com quantos discípulos você quer ter essa célula? Aí a gente vai ter que voltar lá nos vídeos anteriores, acho que ou vai ser nos próximos aqui agora, não sei, não me lembro. Mas aí, quantos discípulos eu quero ter? Quantos discípulos ficam confortáveis na sua casa? Ou no espaço que você tem para fazer a célula? Ah, pastor, confortavelmente 20 discípulos. Beleza. Estabelecemos o segundo alvo de conquista. Primeiro, ter a nossa própria célula. Segundo, quantos discípulos eu quero ter? Isso dentro das células, dentro da rede jovem, dentro da rede de casais, dentro das macrocélulas, e, enfim,
dos outros projetos da igreja também, né? Então, quantos discípulos cabem na minha casa confortavelmente? 20? Ok. Então eu quero ter uma célula com 20 discípulos. Beleza. Agora a gente vai definir aí o que a gente vai precisar para que isso se concretize. Então, o primeiro é definir o alvo de conquista. Saber com precisão aonde se quer chegar é uma ferramenta indispensável no estabelecimento das conquistas. Ok, a gente já deu um exemplo da onde a gente quer chegar. Uma célula com 20 discípulos. Quando se tem definido o alvo, todo o processo se torna claro. Não ficam dúvidas a respeito do que será necessário para que o alvo seja conquistado. O alvo determinará o correto processo, ou o processo correto a se percorrer. Então a gente já tem o alvo, qual que é? Uma célula com 20 discípulos. Pastor, é muito discípulo. Então você multiplica, faz 2 células de 10 discípulos. Né? E aí a gente vai entender agora a gente vai entender o que vai precisar para a gente chegar nesse alvo, nesse objetivo. Né? Qual que é o seu alvo? Eu dei um exemplo aqui, uma célula com 20 discípulos. Ok. Pastor, na minha casa cabe mais, ou no espaço que eu tenho para fazer a célula cabe mais. Então você estabelece um número. Por que um número? Números são importantes? Sim e não. Números são importantes para que você meça o seu crescimento, o crescimento da sua célula. É importante, porque sem números você não tem como medir o crescimento da sua célula. Né? Vou dar um exemplo. Eu comecei a célula com 1 discípulo. Isso é real. Aconteceu comigo, é o meu exemplo. Comecei a célula com 1 discípulo. Ok. No intervalo de aproximadamente 6 meses, 7 meses, nós já estávamos em 30 discípulos. Ok. Show de bola. Eu consegui medir o crescimento. Em 6 meses a gente cresceu aí um número expressivo dentro da célula. Poderia ser mais? Poderia. Poderia ser menos? Poderia. Tá? Aí, números também são importantes para você medir o espiritual. Desses 35 discípulos, que foi o crescimento em 6, 7 meses, 15 foram batizados com o Espírito Santo e receberam o dom de línguas estranhas. Opa, a gente já está medindo o espiritual, as conquistas espirituais. Por quê? Porque números são importantes. Em qual caso que os números não são importantes, pastor? Competição. Nesse caso, não. Porque nós não estamos numa competição. Contra a nossa célula irmã, por exemplo. Contra os nossos irmãos da igreja. Contra a célula do líder lá fulano. Que, meu Deus, ele tem mais que eu. Eu tenho que conquistar mais. Só para mostrar para eles que a minha célula é maior. Aí não. Aí já está partindo por uma arrogância. Né? E é muito fácil cair nesse laço, é muito fácil. A gente tem que estar com os nossos sentimentos e pensamentos centrados em Deus, alicerçados em Deus. A gente tem que estar convicto de quem a gente é no reino, de quem o Senhor é, de quem a gente é e de quem o Senhor é. Amém? A palavra de Deus diz que quando Jesus veio, ele se despiu de toda a sua glória. Quer dizer, uma humildade e um amor que a gente não tem como medir. Então quer dizer, se Jesus, que é Deus, se despiu de toda a sua glória para vir proclamar o seu evangelho e nos salvar, então logo eu não posso ser arrogante, logo eu não posso andar com o meu narizinho empinado e dizer, não, a minha célula é a maior, ou a célula do fulano é a menor. Isso não é de Deus. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque possivelmente esse pensamento pode passar pela sua cabeça quando você tiver uma conquista extraordinária. Né? Porque o ser humano é falho. O homem é tentado pela glória que recebe, pelos elogios que recebe. Então, provavelmente esse pensamento vai passar, mas só vai passar e vai embora. Porque você vai estar alicerçado pleno
Você vai entender quem você é e quem o Senhor é. Amém? Então, beleza, a gente já estabeleceu o nosso alvo de conquista. Que qual é, Miguel? O nosso alvo de conquista, no nosso exemplo aqui da aula, é uma célula com 20 discípulos. É o nosso alvo de conquista. Para quem não sabe, tem o Miguel aqui, que é o nosso técnico man, que organiza tudo para nós aqui. Que Deus te abençoe, cara. A gente definiu, então agora a gente vai começar a planejar para alcançar esse objetivo, tá bom? Eu vou ler aqui só para que não fique só nas minhas palavras, né? Então, número 2, planejando a sua conquista. Vamos lá. Quando o alvo é definido, uma célula com 20 discípulos, logo o próprio alvo sugere o caminho a ser trilhado, para que ele estabeleça em meio às realizações propostas, para que ele se estabeleça em meio às realizações propostas. Planejar a conquista de um alvo é uma tarefa que requer de todos um planejamento adequado, seja um construtor de torre ou rei. Foi o versículo que a gente leu, né? Durante todo o processo, devemos realizar avaliações para conseguirmos alcançarmos os nossos alvos de conquistas. Isso deve acontecer disciplinarmente, antes, durante e após todo o processo. A gente tem 2 tópicos aqui, que é planejando a sua conquista e definindo o plano. Esse planejando a sua conquista é o que eu preciso para que eu possa alcançar o alvo que eu propus, ou o alvo que a gente propôs, ou que o meu líder propôs. O que eu preciso? Eu preciso de Primeiro, eu preciso de um líder alicerçado, correto? Que vai ser você, amém? Amém? Que vai ser você. Ok, já temos um líder alicerçado, precisamos de um lugar. Então aí você senta e você começa a planejar tudo o que você precisa, botar no papel, tá? É o lado passivo. Você ainda não está agindo. Você está agindo, mas de uma forma mais passiva, sentado, com uma caneta, um caderno, e você vai começar a escrever. O que eu preciso? Primeiro, tem lá no processo da visão celular, passar pelo encontro com Deus, ok, passei. Frequentar uma célula, ok, estou frequentando. Concluir a escola de princípios, ok, está quase, falta só umas 3 aulas, show. Então, tudo está se encaminhando. Agora o que eu preciso? Eu preciso de um ambiente confortável para receber os discípulos. Eu preciso de um braço direito dentro da célula. Eu preciso definir aqui quantas pessoas vão fazer parte da minha célula confortavelmente. Então você vai sentar e vai colocar no papel tudo o que você precisa. Você vai estar planejando a sua conquista. Por quê? Para que quando você inicie, você consiga concluir. Se não houver planejamento, o dia que o seu líder chegar para você e dizer, olha, eu acho que o Senhor está te levantando como líder e agora chegou a vez de você ter a sua própria célula. E aí, se você nunca planejou, você vai entrar em desespero, porque você vai achar que você não é capaz, porque você vai achar que não dá, porque eu não tenho espaço, eu não tenho lugar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então, a gente está tendo essa aula para que você comece desde já a planejar. Você já definiu o seu objetivo, o seu alvo de conquista. Aí agora você planeja, passivamente, bota lá no papel. Quando o meu líder me confiar uma célula, quando o meu líder me confiar uma microcélula, quando eu for anfitrião, o que eu vou precisar? E parará, e tarará, e tarará. Amém? Você conseguiu entender? Digita aí nos comentários, para que a gente possa estar lendo depois. Dá o teu feedback. Conseguiu entender? Está conseguindo entender? Coloca a sua pergunta nos comentários, se você tiver alguma. Coloca a tua pergunta no grupo do WhatsApp, que a gente tem lá na Escola de Princípios. Coloca lá para a gente saber, tá? Essa aula é mais uma revisão do que a gente já teve. A gente já conversou sobre isso em uma outra aula, se eu não me engano, no módulo 2, sobre planejamento, sobre conquista. Bom, então eu só vou relembrar aqui.
Ok, a gente já estabeleceu o nosso alvo, a gente já fez um planejamento, um pré-planejamento do que a gente vai precisar para chegar, para conquistar, né? Antes, durante e depois, já planejou tudo isso. Então agora, no terceiro ponto identifique a sua potencialidade, ou seja, a sua estratégia. Que estratégia eu vou usar para ganhar meus 20 discípulos? Vamos lá, vamos ler. Ao estabelecer um alvo de conquista, uma célula com 20 discípulos, para as suas células, você tem que se certificar qual é o alicerce necessário para sustentar com segurança a conquista proposta. Ok. Não adianta começar se eu não vou conseguir concluir. Não adianta começar se eu não tenho todas as ferramentas para manter o projeto andando. Vou dar um exemplo. Já aconteceu de células serem abertas, entregues para líderes não alicerçados. E o que aconteceu? A célula definhou e acabou. E isso é muito frustrante para um líder. Isso é muito frustrante. Por quê? Porque o que a gente não identificou? Que o líder da célula, eu como pastor, o que eu não identifiquei nesse exemplo, né? Que o líder da célula não estava alicerçado. Que a base que o líder da célula tinha era muito fraca. E o que aconteceu? Se quebrou. Não conseguiu permanecer, não conseguiu ficar de pé. Sabe por quê? A base teológica, a base espiritual de um líder de célula precisa ser muito forte, precisa estar alicerçado em Cristo. Sabe por quê? Porque no meio do processo, no meio da caminhada, quando você já tiver uma célula, quando você já for um líder e você já tiver aí na sua caminhada ganhando almas, vão acontecer situações na sua vida como líder, situações que vêm para te fazer crescer. Mas se você não está alicerçado, você encara essas situações de uma outra forma, de uma outra maneira. Você não consegue passar por essas, não consegue crescer, passar por essas situações e acaba, se não tiver uma base sólida, acaba caindo. Acontece o quê? O término no processo, no meio. Entende? Então, para que isso não aconteça, a gente precisa ter um alicerce. A gente precisa estar alicerçado. O líder de célula precisa estar alicerçado no reino, para que não comece uma célula e um mês depois termine a célula porque não suportou os problemas que vieram. Amém? Você que está me assistindo, você tem que ter uma certeza de que você tem que estar alicerçado, você tem que ser forte para os teus discípulos. Porque talvez aquela pessoa, aquela alma que vai chegar até você, ela vai estar amargurada, ela vai estar chateada, ela vai estar ofendida, ela vai estar magoada, ela vai trazer problemas da vida dela para que você resolva. Claro que a gente entende que a gente não resolve o problema, mas a gente aponta um caminho, né? Mas para aquela pessoa, para aquele discípulo, para aquela alma que vai chegar até você, toda quebrada, ela acha que você vai resolver os problemas. Só que para você suportar essa carga emocional e essa carga espiritual, você tem que estar alicerçado. Não adianta, meu querido, você entrar numa liderança de célula achando que você não precisa orar, achando que você não precisa ler a palavra, achando que você não precisa se esforçar. Nem começa. Nem começa. Tá bom? Seja humilde para reconhecer, olha, não estou no momento certo para iniciar essa liderança de célula. Sabe por quê? Porque eu acho, na minha opinião, que pior de começar um processo e não aguentar é começar um processo já olhando para trás, arrependido, porque assim, gente, ó, vamos identificar algumas coisas aqui. Um líder,
ele não pode pensar sempre em si mesmo, no seu bem-estar, não é bem-estar, mas sabe? Tem que crucificar a carne, de fato. Porque vai ter dias que você, como líder, não vai querer fazer a célula. Vai ter dias que você, como líder, não vai querer ir visitar alguém, ou não vai querer receber uma visita. Só que aí vem o crucificar da carne. A gente vai crucificar o nosso descanso, a gente vai crucificar, às vezes, o nosso lazer, para poder fazer com que o processo não pare, para fazer com que a nossa conquista não seja paralisada por preguiça, por desânimo, por falta de vontade. E tudo isso vem, mas vem numa intensidade menor para quem está alicerçado. Vem numa intensidade melhor para aquele líder que está buscando em Deus, que está orando, que está lendo a palavra, que está se aperfeiçoando a cada dia mais, não esperando só do pastor, não esperando só dos pastores auxiliares, não esperando só dos seus líderes. Alguém que se esforça, alguém que Deus olha assim, caramba, esse aí, nota 10. O que será que Jesus fala de você? Lembra quando Satanás se achegou à presença de Deus e pediu para tocar em Jó? Lembra o diálogo que Deus teve com Satanás? Olha ali, olha Jó. Jó é servo fiel. Você já pensou, o que Deus fala ao teu respeito, ao meu respeito, será? Pastor Ju? Pastor Ju é preguiçoso. Pastor Ju, não toca nele lá que ele não vai aguentar. Poxa, já pensou? Amarrado em nome de Jesus. Mas já pensou? Que feio. Então, se você vai entrar no jogo, se você vai entrar para ser um líder de célula, para ter conquistas expressivas, para alcançar os teus objetivos, então entra para ganhar. Amém? Entra para chacoalhar o inferno, entra para saquear o inferno. Não entra como um coitadinho, não, porque não vai dar certo. Você é um líder escolhido por Deus, por um propósito, que o Espírito Santo vai te revelar qual é. Nesse caso, uma célula com 20 discípulos. Então, a gente já identificou, a gente já criou uma estratégia. Beleza, então eu preciso ser alicerçado, eu preciso ter um líder alicerçado, eu preciso ser um líder alicerçado para que a minha célula não seja paralisada no meio do caminho. Para que eu alcance, para que eu conquiste e que eu multiplique. Então, beleza, eu iniciei a célula, eu alcancei o meu objetivo de 20 pessoas, de 20 almas para Jesus. Mas só que está vindo mais, pastor, e agora? Novos objetivos, então agora eu quero multiplicar. Então, para mim multiplicar, o que eu preciso? Estratégia, o que eu preciso? De um líder alicerçado, para colocar numa outra célula, para cuidar daquelas novas almas que estão chegando. Planejamento. Não faça nada sem planejamento. Não faça nada sem planejar. Planeje. Crie na sua mente uma estratégia. Peça para o Espírito Santo uma direção do que você quer fazer. Dos eventos que você vai fazer. Do que vai acontecer na célula, do quebra-gelo, da dinâmica na célula, da oração, do louvor. Peça para Deus, Senhor, que louvor que eu boto na célula hoje? Me dá a palavra, Pai, para mim ministrar para aquelas vidas. Estratégias. Sempre, sempre, sempre no direcionamento do Espírito Santo. No centro da vontade dele. Ok. Planejei passivamente. Número 4. Agora eu vou definir o meu plano. Agora vem a parte operacional. Então antes eu estava planejando passivamente, colocando no papel. Agora eu vou agir. Agora eu vou vou definir o meu plano. Agora eu vou para o ataque. Agora eu vou para a prática. O planejamento é tão importante quanto saber o que se tem. O que se tem, né? Que é o planejamento passivo. O que eu tenho? O que eu preciso? E o que se quer ter? Saber onde está é tão importante como saber onde se quer chegar. O plano de ação se estabelece levando em conta o tamanho dessa conquista almejada. E, partindo da capacidade do momento, estabelece-se os objetivos para cada etapa da conquista.
Repita comigo, a nossa conquista tem etapas. Vamos lá, a nossa conquista tem etapas. Ao estabelecer um alvo de conquista para as células, planeje com precisão todas as etapas, os objetivos de cada discípulo. Você vai fazer o que com 20 discípulos na célula? Eles vão ficar só lá, sempre lá, só ouvindo, chega uma hora que cansa, meu querido. Eles querem, vai chegar uma hora que eles vão sentir o chamado de Deus, o chamado do Senhor, e eles vão querer fazer algo. E aí você tem que identificar a individualidade que é um princípio, a individualidade de cada discípulo. Não, esse é mais ativo, aquele lá é mais passivo, aquele lá é mais ansioso, aquele lá é mais calmo, aquele lá já aprendeu, aquele lá ainda não. Entendeu? Defina quem serão os responsáveis, quais os investimentos empregados, tanto do indivíduo como da equipe, mostrando pelas projeções o avanço do processo e toda a viabilidade do se estabelecendo. Números, né? Porque, beleza, você definiu o alvo, que é a célula e as 20 almas. Você trabalhou e alcançou o seu objetivo. Vai fazer o que com essas 20 almas? Vai ficar nas 20 ou vai, juntamente com essas 20 almas, multiplicar para 40 almas? Aí você tem que planejar. Você tem que, como um bom líder, conhecer os seus discípulos. Ver quem são, a individualidade de cada um. O jeito de cada um. Para você, aí agora não mais sozinho, mas sim com ajuda a alcançar vários outros objetivos. Tá entendendo? Sim ou não? Coloca nos comentários aí quando você assistir, né? Ou depois que você terminar. É que às vezes eu acho que eu estou na live. Resumão. Agora vem o resumão. Planejar as conquistas se impõe para nós como disciplina inegociável para garantir os resultados almejados. Devemos conhecer toda a dinâmica da visão em todas as suas etapas. Conhecer a visão celular. E não somente saber executá-la. Também é necessário estarmos conscientes da nossa real capacidade de realização. Pastor, eu quero uma célula com 20 discípulos, com 20 almas. Mas aí você não tem um espaço para essas 20 almas, você não tem bagagem espiritual, você não está alicerçado, você não tem como ter essas 20 almas. Então, não vai dar certo. Você tem que saber a tua real capacidade de realização. Será que você vai conseguir realizar esses números que você colocou no seu alvo, no seu objetivo? Não acho que, pastor, acho que 20 não vai dar, mas 10 vai dar. Bora correr atrás dos 10. Ganhou as 10 almas? Trabalha juntamente com essas 10 almas para ganhar as 20. E aí vai indo. Executando as devidas projeções do que essa capacidade pode gerar ao longo de um processo definindo por um planejamento e amparado pela unção. É se alegrar com o crescimento e a multiplicação projetada pela visão celular. Gente, a gente está falando aqui de números, de estratégias, de planejamento, mas a gente não pode esquecer que a gente serve um Deus que ele é vivo, né? E galardoador, meu Deus, acho que eu falei errado. Galardoador, eu não sei falar essa palavra, mas daqueles que o buscam, né? Palavra de Deus. Ok. Qual que é o galardão aqui? Na minha visão, não são bens materiais. Na minha visão, o galardão é a conquista do alvo planejado, que esse alvo esteja dentro da vontade do Senhor para a sua vida, dentro do propósito. E dentro do propósito a gente precisa de unção da parte de Deus para conseguir fazer todas essas realizações que a gente planejou. Como é que se tem conquista, pastor? Pergunta para mim. Se é nessas alturas do campeonato, você não sabe como é que você busca a unção do Senhor, então aí você volta lá no primeiro vídeo da Escola de Princípios e começa tudo de novo. Tá? Coloca no grupo lá, pelo amor de Deus, como é que faz para buscar a unção do Senhor? Coloca lá.
Eu acabei de falar antes aqui o que tem que fazer. Conclusão. Estabelecer alvos de conquista na visão celular requer fundamentalmente planejamento, conhecer a real capacidade de realização e total dependência de Deus para alcançar os resultados desejados. Multidões na presença do Senhor. Multidões na presença do Senhor. É possível? Me diga você. Me diga você que planejou aí agora. Me diga você se é possível ganhar as multidões. Coloca nos comentários aí. É possível? É possível ganhar multidões? Coloca aí. Se você for aquela pessoa otimista, aquela pessoa para frente, você vai saber a resposta. A resposta vai estar na ponta da língua, com fé. Agora, se você for aquela pessoa negacionista, aquela pessoa covarde, me desculpa a palavra, aí você não vai saber a resposta, né? Ou você não vai querer saber a resposta. Amém? Vamos lá? Algo importante para vocês. Quando você começar o processo, não pare. Não se acovarde, porque você vai ter que se entregar, se doar, crucificar a carne. Tem uma palavra que eu esqueci agora, mas que ela traduz muito bem, né? Agora eu esqueci, meu Deus. Mas enfim, não pare. Se você entra no processo, se você inicia algo já com o pensamento de que não vai dar certo, de que não vai andar, nem entra, nem começa, nem se coloca à disposição. Seja corajoso. Você que não tem célula ainda, e você que já tem, continue, não pare. Deus não chamou covardes. Eu sei que vocês não são covardes, porque senão Deus não tinha chamado vocês. E Deus chamou a vocês. Deus está capacitando vocês para que vocês alcancem esses objetivos. Amém? Você crê? Eu creio. Vamos juntar a nossa fé e vamos ganhar as multidões. Feche teus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa aula. Obrigado, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos, juntamente com o Teu Espírito Santo nos direcionando, colocar tudo isso que a gente aprendeu em prática, Senhor. Que a gente consiga definir o nosso alvo de conquista, que a gente consiga planejar, que a gente consiga criar estratégias, que Teu Espírito Santo, Pai, nos conduza, que a gente consiga, Senhor, em nome de Jesus, colocar em prática esses planos, Senhor, e que principalmente a gente consiga alcançar esses objetivos na Tua presença, em nome de Jesus, no centro da Tua vontade. Pai, nos capacita cada vez mais e mais, Senhor, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoe a cada um que assistiu essa aula, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos vocês que assistiram e até a próxima aula, tá bom? Graça e paz.